Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, nesse mês de maio, o governo do Brasil lançou o painel de monitoramento de agrotóxicos nos recursos hídricos. É uma construção do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas justamente para atender uma demanda que vem muito da sociedade civil, dos movimentos populares. O governo dá a devida atenção ao uso desenfreado de agrotóxicos que, mesmo com a chegada do presidente Lula mais uma vez ao poder, não conseguiu frear toda essa entrada desenfreada de agrotóxicos no nosso país. Mas bora entender se realmente é uma medida acertada, ou quanto ela pode trazer de impacto e qual que é o atual cenário que a gente tem? É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem ver mais uma vez é ela, Larissa Bombardi, pós-doutora em Geografia Humana, autora do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, sempre jogando luz nesse tema tão espinhoso, tão difícil, mas com um sorriso no rosto, porque a gente também precisa pensar com perspectiva. Larissa, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Sim, eu quem agradeço, Lucas. Bom, vamos falar então logo desse painel de monitoramento de agrotóxicos nos recursos hídricos e vida aquática. O nome é lindo, grande, composto, são várias palavras, tem que respirar para falar, mas ele é tão bom quanto ele parece, Larissa. Como que foi essa expectativa aí para quem estuda e sabe quais são as mazelas do Brasil? Olha, ele é muito bom, mas ele tem limitações. Agora, eu quero falar por que que ele é muito bom, sobretudo olhando para as informações disponíveis na União Europeia. Ele é muito bom. Por quê que eu estou dizendo isso? Por causa da transparência dos dados. Acho que isso que é excelente, que eu quero ressaltar muito. Por exemplo, trabalhando com os dados aqui na União Europeia, a gente não tem a chance que a gente tem no Brasil de olhar os dados concretamente. Quando eu digo os dados concretamente, o que eu estou dizendo? Os dados brutos. O que é isso? Dados brutos. Por exemplo, se a gente for na ferramenta e isso é muito bonito e muito bacana do Brasil, louvável, e desse governo em especial, então eu quero louvar e quero aplaudir esse painel, qualquer pessoa acessa e qualquer pessoa pode, por exemplo, acessar um mapa que é relativamente interativo e procurar um município. Por exemplo, a gente pode procurar o município no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a gente pode procurar qualquer município, mas eu peguei um exemplo aqui para a gente dar uma olhada, de Ushuaia. Então, a gente pode olhar quantas amostras foram coletadas nesse município, onde elas foram coletadas, por exemplo, no rio, em qual rio, no rio Ushuaia, por exemplo, e pode ver todos os resultados encontrados da análise. Isso é uma coisa muito preciosa, eu quero ressaltar isso. Por quê? Porque em outros países não tem. Então, mesmo a Europa, que é o bloco de países que tem a regulação para agrotóxicos mais restritiva do mundo, eles protegem, verdade seja dita, eles protegem o interesse econômico em não revelando os dados brutos. Então, quando os relatórios da União Europeia quando eles são publicados, quando a Comissão Europeia publica os seus dados, ela publica de forma agregada. O que é isso, né? É uma palavra bonita para dizer uma coisa que não é bonita. Quando se diz os dados estão agregados, não é bonito estar agregado, porque agregado quer dizer eles falam sobre os dados, entende? É um relatório genérico, digamos assim, é dizer, foi encontrada essa e essa substância, ou, por exemplo, 20% das amostras estavam contaminadas, então é uma generalização, vamos usar a palavra certa. Então, aqui na União Europeia, a gente não tem acesso, por exemplo, à venda de agrotóxicos por unidade territorial, como a gente tem no Brasil, por estado. Ainda precisamos ter por município, mas a gente não tem a gente não tem, por exemplo, esses dados. A gente não tem uma metodologia única de pessoas intoxicadas por agrotóxicos para a União Europeia inteira e nem tão pouco por países. Então, há uma grande carência, uma grande falta de transparência com relação aos dados. E isso a gente tem nesse painel. Então, isso eu acho que é muito importante, muito, muito importante. Qualquer um pode acessar, é fácil de acessar, não é difícil, é uma ferramenta amigável.
ela preza pela transparência dos dados, então qualquer pessoa pode entrar e olhar os dados. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo claro que eu estava mencionando, estava mexendo para poder conversar com vocês sobre esse painel. Então, por exemplo, se a gente for no município de Chuí, no Rio Grande do Sul, e eu consigo saber onde foi coletada essa amostra. Ela foi coletada no rio Arroio Chuí. Então, a ferramenta traz o critério de qualidade da água, quer dizer, qual era o recorte, quer dizer, qual era o máximo que era estabelecido como aceitável. E a gente não está falando aqui de potabilidade da água, a gente está falando de aceitável para a água para o consumo humano, a gente está falando de impacto nos animais, fauna e flora da vida aquática. Então, aparece lá tebuconazol e atrazina, por exemplo. Nos dois casos, tanto no tebuconazol quanto na atrazina, eles extrapolaram o limite identificado pelo governo por uma sigla que foi estabelecida, que é quociente de risco, quer dizer, extrapolou esse quociente de risco. E o que isso significa? Que essas substâncias, nesse caso, elas estão acima do limite permitido para impacto nos seres aquáticos. Deixa eu ser bem enfática nisso, porque a gente não está falando ainda de potabilidade da água, de água para beber. Então, quero dizer que isso é muito importante, que é muito importante ter essa transparência de dados. Isso é fundamental, qualquer pessoa, qualquer pesquisador pode encontrar esses resultados. Ótimo, Larissa. Acho que já deu para entender que realmente é um princípio de revolução o que está acontecendo com essa ferramenta. Mas agora pontua para gente. Não são só flores, né? Quais são as críticas que tu faria para essa ferramenta? Bem, não está tão clara qual que foi a metodologia para a construção do painel. Quer dizer, para dizer o que é esse quociente de risco, quer dizer, para dizer o que é aceitável ou não. Então, mas tem lá os números, isso a gente tem, isso é indiscutível. O que foi considerado o critério de qualidade da água? Então, isso está lá. Qual é o número que é considerado, atende ao critério de qualidade da água? Está descrito também quando é que isso é um risco, quer dizer, quando aquilo que foi encontrado é um risco, tendo em vista esse número estabelecido para o critério de qualidade da água. A única coisa que não está clara é exatamente quando e como que essa metodologia foi desenvolvida, o que é que foi considerado um critério de qualidade da água, né? Por que eu estou levantando essa questão? Porque os números entre uma substância e outra, obviamente que elas fazem parte de grupos químicos diferentes, que o impacto na vida aquática de um grupo de substâncias é diferente de outra, mas às vezes os números são tão díspares. Por exemplo, o critério de qualidade da água para a atrazina é 0,1 microgramas por litro. Já para uma outra substância que chama bentazona é de 270, entende? Então a disparidade é tão grande que nos faz pensar que muitas fontes foram utilizadas, ou melhor dizendo, diferentes metodologias foram utilizadas para fazer essa classificação. Bem, mas é algo que pode ser certamente melhorado na ferramenta. Por exemplo, dizer como é que foi construída essa metodologia e, em especial, que é o que eu acredito, se ela foi construída substância por substância ou grupo químico por grupo químico, como e por quê, como foi feito e por que feito da maneira como foi. Tô dizendo isso para falar, olha como é louvável a existência dessa ferramenta, que a gente pode olhar no nosso município quais foram os resultados encontrados e exigir do poder público a tomada de medidas, entende? Então é muito valioso. Eu queria. Toda hora eu lembro do Paulo Freire por causa disso, mas vou lembrar de novo para dizer: olha, a gente só consegue mudar algo tomando consciência. Sem o processo de conscientização, não tem como a gente mudar. Então, ela é uma ferramenta que certamente vai nos trazer possibilidade de preparar políticas públicas voltadas
para a saúde ambiental e também para a saúde humana. Ela nos dá a possibilidade de mapear áreas em que a vida aquática ela está mais ameaçada, em que ela está mais exposta, em que ela está cronicamente exposta, enfim, uma infinidade de tanto de conhecimento quanto de ações, elas podem redundar a partir dessa ferramenta. Isso é muito louvável, é muito importante. A gente tem que aplaudir o lançamento da ferramenta. Fico empolgado te ouvindo aqui, Larissa. Que bom, né, ter esse respaldo científico de uma ferramenta, principalmente porque, e aqui já até coloco uma provocação logo para a gente entender bastante do que a gente está discutindo, que a gente está conversando desde que a terceira gestão do presidente Lula assumiu, e a expectativa que se tinha que talvez desse freamento da chegada dos agrotóxicos foi uma verdadeira frustração. Lembro de conversar contigo no início de que Uhum. havia realmente, né, uma possibilidade da gente mudar completamente o que vinha acontecendo até então, principalmente durante a gestão Bolsonaro, mas durante Temer também, de que se abriu a porteira, para usar uma expressão própria, para toda a entrada de agrotóxicos completamente ofensivos e maléficos e cancerígenos para a nossa saúde. Frente a Uhum. isso, eu te pergunto se talvez foi esse o primeiro gesto positivo que o governo Lula 3 deu em relação à política de agrotóxicos. Esse foi o primeiro, mas dentro de um outro, que é justamente a Pronara, né? O Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Então, sim, eu acho que ele vem dentro, né, do Pronara, né? Esse painel, ele vem junto, ele vem no colo do Pronara, ele sai do Pronara, né? Então, sim, é a primeira, eu diria, muito importante e eu acho que vai ser. Ela é emblemática, sabe, Lucas? Ela é emblemática em muitos sentidos. Ela é emblemática porque ela é fruto de uma pressão, de um movimento social organizado que a gente tem no Brasil, uma pressão da sociedade civil organizada, exigindo uma tomada de decisão, uma tomada de postura em relação a essa realidade. Então, a gente tem a campanha contra os agrotóxicos e pela vida comemorando 15 anos agora. A gente tem o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que agora tem representantes em todos os estados do Brasil, que também já está há 15 anos, há mais de 15 anos nessa estrada. Enfim, é um resultado de uma grande organização da sociedade civil, dos movimentos sociais, e o governo Lula se mostrou sensível a isso. Eu acho que isso é importante. É um passo, é um marco nas nossas vidas, né? Nesse nosso clamar por ter medidas em relação aos agrotóxicos, e eu penso que será também é também um marco internacional. Eu quero poder trazer essa novidade e dizer, olha, eu vivo dizendo, porque com o meu Atlas eu mostro, no Brasil a gente tem esses dados, e agora dizer, olha, a gente tem essa ferramenta, é uma ferramenta pública, qualquer pessoa pode acessar. Então, se o Brasil tem essa transparência, outros lugares do mundo devem ter também. Por isso que como coordenadora científica da IPSA, né, que é essa aliança que eu coordeno, International Pesticides Standard Alliance, Aliança para a Padronização de Agrotóxicos, que visa, no fim, a eliminação programada dessas substâncias, mas, enfim, para que nesse caminho a gente tenha uma regulação que seja única, a importância também que não só a gente tenha uma regulação única para o mundo todo, mas que a gente também tenha coleta de dados e metodologias e transparência com os dados para o mundo todo. Acho que isso é muito importante, acho que isso o Brasil pode trazer para o mundo, sabe? Acho esse um grande legado do governo Lula. Que bom. Eu lembro que tu trouxe essa provocação que talvez um grande feito que o governo Lula poderia fazer nessa terceira gestão era levar o debate dos agrotóxicos a nível mundial. E aí, no finalzinho desse terceiro mandato, temos então, de repente, essa resposta aclamada por Larissa Bombardi há algum tempo atrás. Ainda que, enfim, tem um Mais grande. tímida, porque minha utopia, utopia no sentido de um lugar a ser alcançado, é que o governo brasileiro possa ser o país a propor isso no conjunto dos países das Nações Unidas. Propor isso que eu digo, propor o banimento das substâncias altamente tóxicas, propor essa regulação internacional para agrotóxicos. Mas, enfim, é um passo que é louvável, que foi dado e que nos alegra e nos honra.
Agora, Larissa, só para fazer uma retomada para todo mundo que está nos acompanhando entender exatamente a importância dessa ferramenta e como que a gente pode utilizar. Primeiro que ela é 100% aberta, não precisa de login, é só acessar o link que vai estar disponível nessa reportagem quando for publicado aqui no site do Brasil de Fato, mas também dá para acessar diretamente pelo site do governo, ali acessa o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que tem ali rapidamente. Se acessar nesse mês, com certeza vai estar em destaque e certamente ao longo da trajetória também vai ser fácil. Só que, embora seja de fácil acesso para todo mundo, pelo que eu estou entendendo, a princípio, nesse momento, é mais vinculado ou mais direcionado a cientistas, a pessoas que se debruçam, até, quem sabe, jornalistas, porque a gente ainda tem uma defasagem gigante no Brasil sobre os parâmetros, né? Os parâmetros que na Europa impedem, proíbem, banem um agrotóxico, no Brasil são liberados a rodo. Então, tanto Uhum. agrotóxico que lá é proibido aqui pode, e lá que tem uma dosagem máxima muito limitada, e aqui é um outro parâmetro. Então, também é possível que a pessoa veja, olha, aqui está cheio de um tal agrotóxico no meu rio, mas seguindo o Uhum. ministério aqui, dá para tomar. Então, também tem esse cuidado também, né? É, porque obviamente que é toda a terminologia, o nome das substâncias são nomes, enfim, que é um desafio enorme, porque eu, por exemplo, não sou uma cientista das ciências naturais, então eu preciso de um esforço maior para entender, e mesmo se fosse, é, tem que conhecer muito para saber o que é cada substância, mas esse é um aspecto. Então, obviamente que isso é muito mais, faz muito, enfim, para entender o que cada coisa significa, precisa de um esforço, vamos dizer assim, né? O que cada substância. Mas hoje menos difícil do que antes, né? Da gente conseguir essas informações. De todo jeito, como a gente tem os movimentos sociais organizados, como a gente tem o Ministério Público por meio dos fóruns nacionais, do Fórum Nacional e dos fóruns estaduais, a gente tem canais, por exemplo, para buscar o que é isso aqui no meu rio. Então, isso é uma coisa. Agora, a outra, que é verdade, que é o que você está dizendo, quer dizer, quando eu, aqui olhando a ferramenta, fico na dúvida qual foi exatamente a metodologia para identificar o que é considerado qualidade da água, de novo, nesse caso não é uma ferramenta para água de beber, que aliás há outra do Ministério Público que se chama Água Boa de Viver. Nesse caso, a gente está olhando uma ferramenta para água com relação ao ambiente aquático, quer dizer, aos animais e aos seres que vivem na água, entende? Então a gente está falando de ecotoxicologia, não de toxicologia humana. O que de toda forma é muito importante, porque a gente está falando da água e dizer que uma substância faz mal para um animal, para um peixe, para um anfíbio, etc., é certamente saber que também nos fará mal, enfim, que as coisas não, como eu disse antes, né? Essa ideia de que a dose faz o veneno não é verdade. Bem, e claro, só resgatando isso que você está falando, Lucas, é exatamente isso. Não quer dizer que foi revista a portaria da água, quer dizer, não foi revisto os padrões de potabilidade humana da água. Isso acho que é importante dizer. Ou seja, a gente ainda autoriza um resíduo de glifosato na água potável, né, 5.000 vezes maior do que o resíduo autorizado na União Europeia para água de beber, para água potável. Então, é verdade, a gente tem um caminho longo pela frente. Essas assimetrias, elas não deixaram de existir. A única coisa é que a gente está podendo ver os dados, e isso é importante. Sem dúvida, de forma pioneira, inédita, fazendo lei pelo mundo, fazendo, dando exemplo mundo afora. Larissa Bombardi, minha gente, pós-doutora em Geografia Humana, autora do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico. E aí, para fechar, vou sair rapidinho do nosso roteiro. Tem uma última pergunta que me veio espontânea aqui, eu queria falar contigo, porque a gente já conversou várias vezes e tu falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que tu falou, eu não sou da área de biologia humana, de biologia, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, e para mim, nossa, realmente ela não é, né? Porque é uma pessoa que lida tanto com produtos químicos, né, com essas questões tão específicas da biologia que a gente te associa, mas na verdade tu é geógrafa. Então eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente ainda está no mês de centenário de Milton Santos Ah, e uhum. perguntar se ele também foi importante na tua trajetória, se de alguma maneira tu estudou, não sei se chegou a ter oportunidade de conhecê-lo de alguma maneira, mas enfim, contar um pouquinho da tua inspiração com a tua relação com Milton Santos. Nossa, mas que bacana essa pergunta. Me sinto tão honrada, feliz e emocionada, para ser honesta. O Milton foi meu professor, eu tive aula com o Milton. Nossa, Então, eu tive esse privilégio incrível. E tem uma obra dele, O Espaço do Cidadão,
que eu adoro, e toda hora eu lembro dessa obra dele, porque eu lembro que o Milton dizia o seguinte nesse livro, tem um trecho dele que eu vivo citando, que ele dizia o seguinte, olha, ele dizia assim, na Idade Média as igrejas eram os templos, e agora os shopping centers são os templos. E eu me lembro de ter visto isso, essa crítica enorme dele, em relação ao consumo, né? Porque o Espaço do Cidadão é um livro que fala a respeito do consumismo, a respeito da sociedade de consumo, né? E eu lembro que depois de ter lido o livro, semanas depois, eu não sei, foi muito próximo, eu vi uma propaganda na televisão e que dizia assim: venha para o shopping, não sei qual, venha para o templo do consumo. Então, eu me lembro que eles utilizaram exatamente a crítica que o Milton Santos trazia, que era justamente de dizer, olha, isso aqui é um templo, isso leva à alienação como a igreja levou durante a Idade Média, da maneira como a igreja levou. Não quis dizer que a igreja sempre leva, não é isso. E a crítica foi cooptada, entende? Assim como me faz pensar essa ideia de sustentabilidade, que foi algo que foi trazido pelos indígenas, pensar até na sétima geração e como essa palavra foi cooptada também. Enfim, o Milton me faz pensar muito no poder da ideologia, sabe? Em como que as coisas são viradas ao avesso para parecerem ser outra que não elas mesmas. Então, obrigada de ter perguntado, Milton. Inclusive, um grande amigo que me recebeu na Bélgica quando eu cheguei, que foi meu colega quando éramos professores na PUC de Campinas há 20 anos atrás, Lucas Melgaço, é professor aqui na Universidade Livre de Bruxelas, tem duas, né? Uma é a em que se fala francês e a outra em que se fala neerlandês. Eu estou nesse momento na que se fala francês, mas ele me recebeu na Universidade Livre de Bruxelas, em que se fala neerlandês. E ele foi a pessoa que traduziu Milton Santos para o inglês, sabe? Olha. E ele participou, ele teve aí em São Paulo, na comemoração do centenário do Milton, ele teve uma participação importante, eu sei, e ele traduziu o Milton para o inglês. Então, se hoje o Milton está trazido para o inglês, é graças a esse meu querido colega Lucas Melgaço, enfim, que honra, digamos assim, a obra do Milton. E o Milton também, como pessoa, sabe? Na lida com os alunos, no jeito de se comunicar, era muito especial, um erudito. Enfim, colocou a geografia brasileira no âmbito mundial em outro patamar, sabe? O pensamento brasileiro, mas não só a geografia, muito além da geografia, sabe? O Milton é lido em outras áreas por pessoas de outras áreas do conhecimento, intelectual, incrível, sabe? Que sai da caixinha, que não está lá restrito no mundinho e que consegue se comunicar e se fazer ouvir por pessoas, por pesquisadores de outras áreas, e eu gosto muito também do Milton, dessa ideia que depois o Silvio Tender, no documentário que ele fez do Milton, né, de que de que a mudança vai vir de baixo, né? Eu gosto muito disso. E, inclusive, a gente teve, enquanto IPSA, né, essa aliança que eu coordeno, uma reunião, um planejamento estratégico há 15 dias, e isso ficou muito claro também, o quanto essa parceria entre os países do Sul é importante para mudar essa regra da regulação, de agrotóxicos, sabe? Então, o Milton tinha, eu acho que o Milton, quando ele estava próximo, né, de falecer, ele teve essa, eu diria, não sei, uma epifania para mim, sabe? Essa ideia de que a mudança vai vir de baixo. Então, o Milton é um grande pensador, muito honrada de você me perguntar sobre o Milton. Muito Não, honrada. imagina. Eu não sei como eu Obrigada. ainda não tinha feito a conexão, mas é mais do que óbvio, que lindo. Tu foi aluna dele na pós-graduação da USP, é isso? Não, na graduação. Na Na gra... ele... graduação. Eu achei que ele tinha Ele dado aula só ainda na era. pós-graduação da USP, Não, ele mas. dava aula na graduação também, sim. Nossa, imagina, o pessoal ali super cru, Não começando a é? estudar e chega É, aquele monumento ali que deve ter exatamente isso. impacto, que É. paciente e tudo. Não, incrível, sim. Não, e um intelectual negro, acho que É, pena dizer baiano. isso. Porque isso é muito importante. É muito importante que a gente tenha essa honra, sabe? Acho É. isso fundamental.
Encerro aqui só reforçando a dica de assistir o documentário do Silvio Tendler, que nos deixou no ano passado também uma perda imensurável, mas o legado dele mais vivo do que nunca. Tem o documentário do Django e tem do MST, e também tem Sim, esse do Milton Santos, que é emocionante. Participação sim. do Saramago, enfim, tipo, do Eduardo Galeano, assim, é um negócio surreal. De graça no YouTube, procure Silvio Santos, meu Deus. Silvio Tendler, Milton Santos, aí ó, não foi, tá aí Uhum. ó, a confusão, que é uma preciosidade, comendo pipoca, enfim, qualquer situação vale. Larissa, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você. Muito obrigada. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.